do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Camila e hoje teremos a nossa aula de língua portuguesa de número 48. Hoje a gente vai trabalhar sobre o texto narrativo. Já trabalhamos sobre isso lá no início do ano, espero que vocês se recordem. Então, os objetivos dessa aula são recordar-se do conceito de narrativa e dos elementos da narrativa, analisar os tipos de personagens, identificar o conflito gerador em narrativas e a sua resolução, imaginar um pouco acerca da história a ser narrada através do título e conhecer verbos enunciativos, ler narrativas percebendo os aspectos trabalhados. Materiais para essa aula, lápis, caneta, borracha e o caderno de língua portuguesa. Então, narrativa, né? Quantas vezes a gente escuta sobre narrativa, quantas vezes a gente lê sobre narrativa na escola ou em outros momentos? Com certeza, vocês, nessa idade, vocês leem muitas narrativas. É o primeiro tipo, a primeira tipologia textual que é inserida aí para a criança. Tá? Então, uma narrativa é uma exposição de fatos ou a contação de uma história. As notícias de jornal, histórias em quadrinhos, contos, novelas, são alguns exemplos de narrativa, até mesmo contos de fadas, por exemplo, são narrativas. Então, o que acontece? Se expõe fatos ou então, né, nessa exposição de fatos é contada aí uma determinada história, obviamente envolvendo personagens específicos. Os elementos da narrativa. Primeiro elemento, o fato. O que é o fato? O fato corresponde à ação que vai ser narrada, né? O que vai ser narrado? O que nós temos aqui? O tempo é a linha temporal, né? Quando esse fato aconteceu, em qual momento? Nem sempre a gente tem explícito isso no texto, mas às vezes a gente pode fazer deduções. Será que é uma narrativa mais atual? Ou será que essa história poderia ter acontecido há muito tempo, né? O que nós temos ali inseridos na história, né? Por exemplo, se a gente está trabalhando uma narrativa que nós temos o celular como tecnologia, eu sei que essa narrativa é um pouco mais recente, que essa narrativa não é lá de 1500, por exemplo. Tá? Então, mesmo que não se fale exatamente o dia, o tempo, mas a gente consegue fazer a dedução. Lugar é a descrição de onde aconteceu o fato. Tá? Na narrativa, geralmente a gente tem vários lugares, mas a gente pode dizer um lugar em específico, né? Um bairro, uma cidade, uma floresta, enfim. Personagens, né? Quem participa da narrativa. Toda narrativa tem personagens justamente porque eu estou contando uma história, nessa história está sendo envolvidos personagens. Não necessariamente pessoas, pode ser animaizinhos também, tá? Causa, razão pela qual aconteceu o fato. Por que esse fato, tá, a ação, aconteceu? O modo, de que forma aconteceu esse fato, né? Como que isso aconteceu, qual é o desenrolar e a consequência, o resultado desse fato, né? Então aconteceu tudo isso e no final, né, a gente geralmente tem contos de fadas, o final feliz, viveram felizes para sempre. É a consequência, tá? Personagens, já vimos sobre isso, né? Os personagens de uma narrativa podem ser descritas do ponto de vista físico, né? Quando a gente tem a narrativa, a gente pode perceber ele de modo físico, ou seja, a aparência deles, altura, questão, o tipo corporal, o mesmo cor de olhos, cor de cabelo, homem, mulher, a gente consegue imaginar. Também psicológico, o modo de ser, né? Então a gente tem personagem mais bonzinho, personagem ruim, personagem mais tímido, mais quieto, ou aquele personagem mais extravagante, né? Então isso é o psicológico, tá? A personagem, então, a gente sempre pode falar a personagem ou o personagem, a não ser que a gente esteja falando de um personagem específico. Aí eu vou diferenciar, né, se é homem ou mulher, masculino ou feminino. Então, nós temos o personagem protagonista. O protagonista é o personagem principal, tá? Então, toda narrativa, ele vai ter um personagem que é o principal, ou alguns que são os principais, tá? Que está à frente aí da narrativa.
O antagonista é aquele que se opõe ao protagonista, ou seja, né, nem sempre a gente tem um antagonista, é aquele contrário, sabe? Quando você assiste novela e tem aquele personagem principal e ele tem um inimigo que deseja todo mal pro protagonista, esse é o antagonista, tá? Personagem secundário, ele não é o protagonista, obviamente, tá? Ele não é o principal, mas ele tem muita importância na narrativa. Ele vai ajudar, ele vai estar agindo ali juntamente com o protagonista ou próximo, ou ele também pode se opor, né? Pode ser parceiro aí do antagonista, ok? Então ele vai ajudar no desenrolar da história. E nós temos os personagens que a gente chama de figurantes. Os figurantes, eles ajudam a desenvolver o ambiente, tá? Para ficar mais de acordo, mas eles não têm influência na história. Imaginem só, vocês assistem um filme, por exemplo, não vou citar nada em específico, mas vocês assistem um filme e nesse filme tá o protagonista com o personagem secundário, eles estão entrando numa lanchonete, por exemplo, para fazer uma refeição. Geralmente, o que vai acontecer? Nessa lanchonete vão estar algumas pessoas comendo, né, fazendo um lanche, enfim. Essas pessoas, elas vão ajudar o quê? A descrever o ambiente, né? Porque se deduz que na lanchonete teria mais pessoas, tá? Não é um local que vai estar sozinho, isolado, ok? Ou mesmo caminhando na rua. Não vai estar a rua deserta. Se eles estão morando lá numa cidade super movimentada, eles vão andar na rua e vai ter mais personagens também. Mas esses personagens, que são os figurantes, eles não vão influenciar na história, tá bom? Se eles não estivessem ali, não iria mudar nada na vida do protagonista, antagonista, os personagens secundários. Ok, pessoal? Conflito gerador. Toda narrativa ela vai ter um conflito que nada mais é do que o problema da história. Claro, as coisas não vão acontecer tão bem assim. Começa tudo bem, tudo maravilhoso, de repente vai ter um conflito, onde há o confronto de personagens e problemas dos quais precisam ser solucionados. Na narrativa, o conflito é revelado geralmente após a apresentação dos personagens e do espaço. Então, começa-se apresentando os personagens, o espaço, o tempo, falando, né, sobre todo o contexto e, de repente, vai surgir um conflito, tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos a Branca de Neve e a madrasta dela, né? Então, a Branca de Neve seria a protagonista e a madrasta antagonista, porque ela se opõe, ela é inimiga da Branca de Neve. Então, a Branca de Neve, a história vai começar descrevendo o local em que ela vivia, vai falar sobre a madrasta dela e até aí tudo bem. Mas logo vai começar o quê? A madrasta vai descobrir que ela não é a mais bela do reino, né? Ela vai no espelho, espelho meu e tudo mais. Então, aí que começa o conflito. Qual que é o conflito gerador dessa narrativa? O fato da madrasta ter inveja da enteada dela, né, que seria a Branca de Neve, e assim tentar, né, matar ela. Manda um caçador matar ela, ele não mata. Ela vive na casa dos anões. Depois, um dia ela leva uma maçã envenenada, consegue matar ela, enfim, né? Então, o antagonista, ele tá fazendo de tudo para derrotar o protagonista. Nisso, o que vai estar acontecendo? Ela vai morrer realmente, mas vem um príncipe, beija ela e daí vivem felizes para sempre, tá? Sobre os narradores, nós temos o narrador personagem, nós temos o narrador observador, tá? O personagem é quando ele participa da história, tá? Isso é bem comum, por exemplo, no Diário de um Banana, né? Então, ele está contando sobre as vivências dele mesmo, tá? Então, um personagem participante da história narra os fatos, né? Eles vê os fatos de dentro para fora e a narrativa se desenvolve na primeira pessoa. O que é a primeira pessoa? O eu, né? Então, eu estava em um determinado local, então a minha mãe falou determinada coisa, então nós fomos para a escola, enfim. Já o narrador observador, ele relata os acontecimentos como observador, ou seja, ele não está inserido nessa história, ele só está observando os personagens. Alguém, né, está observando o fato e conta como está acontecendo. A narrativa se desenvolve na terceira pessoa. Então, na primeira pessoa, eu estava brincando, então eu me machuquei. No narrador observador, o menino, né, ou vamos dizer
coloca um nome para João estava brincando, então de repente ele se machucou, tá? Observador não está na história, personagem está na história, é o próprio personagem em si. As falas. A narrativa é bem evidente a inserção das falas das personagens. Sempre que um personagem fala na narrativa, é inserido antes da fala desse personagem um travessão ou entre as falas, as aspas. A gente já trabalhou sobre isso, né? Então, o personagem vai começar a falar, insere-se um travessão, temos a fala do personagem, ponto final. Ou então, abro aspas, a fala do personagem, fecha aspas, tá? Quando é enunciado, né, quando eu vou, o personagem agora vai falar, o que acontece? A gente insere alguns verbos antes. Por exemplo, o verbo perguntar. Joãozinho estava com dúvida na escola, então de repente ele perguntou à professora. Começa a travessão a pergunta do Joãozinho ou entre aspas, tá? Coloquei aqui porque o verbo ele vai ter variações. A gente já trabalhou sobre isso, então perguntar. Ele perguntou, nós perguntamos, eles perguntaram, enfim, vai ter variações. Afirmar. Ele então apresentou o seu trabalho e no final afirmou, e daí começa a fala dele. Dizer, né? Então disse, dissemos, disseram. Pedir, né? Então ele estava muito cansado, então ele pediu, 2 pontos, e aí a fala dele. Comentário, ele estava com dúvidas na sala de aula, então ele comentou, 2 pontos, começa a fala. Exclamar, bastante se usa também exclamar, tá, pessoal? O título. Antes de lermos quaisquer textos, primeiramente lemos o título e assim teremos uma breve ideia do que se trará o texto, ou até mesmo quem serão os personagens, em qual lugar eles estarão, enfim. Então o título a gente consegue, tanto que quando a gente compra um livro, o que você faz? Qual é a primeira coisa quando você vê um livro? Você vê o título, tá? Daí você vê a ilustração também, mas você não fica olhando outros aspectos. Eu nem li o título, já vou abrir o livro e vou ver do que se trata. Não, através do título a gente consegue ter essa noção. Inclusive, por mais simples e curto que seja o título, ao elaborar um texto, criar um título para ele pode ser muito difícil. Com certeza vocês já criaram uma narrativa ótima, excelente. Chegou o momento de fazer o título, não sei o que eu vou fazer, tá? Realmente é uma situação um pouco complicada, porque tem muitas informações. E o meu título, ele tem que ser pequeno. Eu não posso escrever um título enorme, tá? Existem muitas possibilidades. Então, para a gente criar um título, é importante a gente estar atento aí a alguns critérios, tá? Primeiro, título, por mais que seja a primeira coisa quando alguém vai ler, ele tem que ser feito por último, tá? Depois que eu fiz meu texto, eu vou fazer o meu título. Como assim? Eu vou deixar minha linha em branco, né? Então, meu título, eu tenho as minhas linhas ali do meu caderno e eu vou ter que deixar o meu título por último. Então, eu vou imaginar que o título vai ficar aqui, talvez 2 linhas para o título. Vou pular mais uma e aí eu vou começar o meu texto, tá? Por que isso? Prof, mas eu já tenho todas as ideias na mente. Porque durante a escrita, eu posso mudar de ideia. Eu posso inserir coisas novas que depois ficariam mais adequadas. Se eu faço o título primeiro, eu me apego muito nesse título. Automaticamente, durante o texto, eu queria fazer uma coisa diferente, mas no meu título tá assim, então eu não posso mudar. Ok? Então, fazer o título por último dá a oportunidade de eu poder estar fazendo mudanças no meu texto. Ele precisa ter relação total com o texto, isso é óbvio, tá? Então, eu vou fazer um texto, ele precisa estar relacionado. Eu posso escrever nome do personagem principal, por exemplo, tá? Isso é bem importante. Se eu tenho um personagem secundário, né, eu tenho o personagem principal e tenho um secundário que nem é tanto citado no texto. Eu não posso escrever o nome desse personagem secundário, eu vou escrever o principal. Seja específico. O que é ser específico? Trazer exatamente o que está sendo dito. Às vezes, os alunos, o que fazem? Eles escreveram um texto, no final, lá no título coloca a menina bonita. Isso não é específico. Quantas meninas bonitas que existem? Então, trazer algo mais específico,
a menina que tinha determinada coisa que é bem específico, ok, pessoal? Poucas palavras, bem importante, o título não pode ter 20, 30, 40 palavras, tá? É o título, tá? Então, a gente não traz um número exato de palavras, porque o título pode ter tanto uma palavra, como às vezes 7 palavras, 8 palavras, mas tentar trazer menos palavras. E por isso ele se torna tão difícil, porque a narrativa, olha quantas informações ela vai ter. E ali eu tenho que trazer tudo isso para a pessoa conseguir imaginar mais ou menos como é a narrativa em pouquíssimas palavras. Então, pessoal, a gente vai ler agora duas narrativas identificando os aspectos que a gente trabalhou, tá? Então, durante a leitura, vocês vão estar analisando ali personagens, qual é o conflito gerador, qual é a consequência. A primeira narrativa é uma fábula, um gênero textual que eu gosto bastante, justamente por conta disso daqui, trazer uma lição de moral, tá? Então, o galo e a raposa. O galo e as galinhas viram de longe uma raposa que chegava. Empoleiraram-se na árvore mais próxima para escapar do inimigo. Usando de esperteza, a raposa chegou perto da árvore e dirigiu-se a eles. Ora, meus amigos, podem descer daí. Não sabem que foi decretada a paz entre os animais? Desçam e vamos festejar esse dia tão feliz. Mas o galo, que também não era tolo, respondeu: Que boas notícias! Mas estou vendo daqui de cima alguns cães que estão chegando. De certo, eles também vão querer festejar. A raposa mais que depressa foi saindo. Olha, é melhor que eu vá andando. Os cães podem não saber da novidade e me matar. Qual que é a moral da história? Quem age de má fé cedo ou tarde acaba por cair nas próprias artimanhas. O que acontece aqui? A raposa ela tinha outras intenções, né? Ela fingiu que ela queria uma amizade ali, porque foi decretada a paz entre os animais, então ela queria uma amizade com o galo, as galinhas. E aí o galo percebeu que ela estava jogando conversa fiada, que não era bem isso, e disse que estava vendo alguns cachorros. A raposa ficou com medo deles, então ela disse, vai que eles nem sabem dessa notícia. Na verdade, o que acontece? Não foi decretado nada. Ela que queria se apossar das galinhas e do galo e com isso, ela acabou. Então, qual que é a moral da história? Quem age de má fé, cedo ou tarde, acaba por cair nas próprias artimanhas. Então, quem age de má fé, quem age de um modo ruim com os outros, cedo ou tarde vai acabar se dando mal na mesma situação. Uma outra narrativa, a história de Flor de Lis. Fui comprada numa loja de cachorros. A mulher entrou e disse: Quero uma cachorra caríssima e de raça puríssima, para todo mundo achar ela linda e ficar sabendo quanto é que custou. E aí ela ficou sendo minha dona e me levou para casa. Vivia me enchendo de perfume. Eu espirrava o dia todo e pensava: puxa vida, se eu sou cachorro, por que eu não posso ter cheiro de cachorro? Vivia me enchendo de roupas e pulseiras, e quando chovia me botava capa de borracha, lenço na cabeça e botas. Eu morria de vergonha de sair na rua assim e pensava: puxa, isso não é o jeito de um cachorro andar. Nunca me deixava solta, nem um minutinho. Puxa vida, cachorro precisa correr, isso não é vida, eu pensava. E a coleira era sempre tão apertada que me sufocava. Olha aqui a marca, olha só. Vivia me enchendo de talco e pó de arroz. Me levava para tomar parte em concurso de beleza. E hoje, vê se pode. Disse que ia furar as minhas orelhas para botar brinco. E isso eu nunca vi cachorro usar. Então eu pensei, puxa vida, quem sabe esse tempo todo eu estou achando que sou cachorro, mas eu não sou cachorro? Foi aí que comecei a achar que estava meio birutinha e me apavorei. Quando ela abriu a porta para uma visita entrar, eu fugi. O que acontece aqui? A cachorra, ela tá se lamentando, Ela é uma narradora personagem, porque ela tá falando da vida dela. Ela fala como a dona dela
acaba mimando de um certo modo, mas na verdade ela acaba enchendo a cachorra de coisas, de humanos, talco, pó de arroz, até brinco, imagina o cachorro com brinco. Tudo isso, né, porque ela queria o cachorro mais caro, o cachorro melhor, queria que todo mundo soubesse, né, a raça do cachorro dela, enfim. E daí no final, olha o que acontece, ela reclama de tudo que tá acontecendo e o que acontece aqui? Quando a dona dela recebeu uma visita, ela abriu a porta e daí a cachorra pegou e fugiu dali. Ela não aguentava mais esse lar. Pessoal, então agora vocês terminaram essa lição. Espero que o conteúdo tenha ficado claro. Revejam aulas anteriores sobre narrativa. A gente trabalhou lá no início do ano. Se ficarem dúvidas, até a próxima e bons estudos!